sou Raquel, sou estudante de psicopedagogia. Olá, pessoal, eu sou a Eliane, graduanda de psicopedagogia também. E temos hoje, a nossa convidada, Daniele Comfort, e vamos falar, sobre educação especial. E para começar já a falar sobre esse tema, vou fazer uma pergunta para a Dani, que muitas pessoas, têm dúvida de como é a terminologia correta. Dani, eu gostaria que tu falasse para nós sobre os alunos, os alunos com deficiência. Qual a terminologia correta sobre esses alunos? Dani, se apresenta primeiro. Perdão, esqueci. Olá, é uma alegria estar aqui com vocês. O meu nome é Daniela e eu sou educadora especial, especialista em educação especial inclusiva, com ênfase em deficiência intelectual. E com relação à tua pergunta, Eliane, a terminologia correta você utilizou alunos com deficiência ou pessoas com deficiência. Agora, antigamente, foi muito bem colocada esta pergunta, porque antigamente se falava portador de necessidades especiais, mas é um termo desatualizado, porque quando nós falamos de portar alguma coisa, nós estamos falando como se nós pudéssemos, quando nós portamos um documento, portamos uma bolsa, nós podemos tirar e deixar no lugar. E a pessoa com deficiência, ela nasce, ou durante a sua vida ela pode adquirir alguma deficiência por inúmeras causas. Então, por isso, o termo correto utilizado é pessoa com deficiência. E com relação às necessidades especiais, todos nós temos alguma necessidade especial, e é até, inclusive, algo que as pessoas com deficiência falam muito a respeito, que quando se coloca uma necessidade especial, se coloca como se aquela pessoa não tivesse uma capacidade de realizar alguma coisa como outras. Então, eles preferem, inclusive, ser chamados como pessoas com deficiência. Por exemplo, o surdo, ele gosta de ser chamado de surdo. A pessoa cega também. E assim sucessivamente, nós vemos no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos que as pessoas, elas realmente querem assumir as suas características para poder trabalhar e evoluir em cima daquilo que elas apresentam. Dani, fala um pouco para nós o que despertou interesse na educação especial. Como? Sim. Como? Eu sou fisioterapeuta, minha primeira formação é fisioterapia, e um dos trabalhos que eu tive durante 10 anos foi em uma APAE em São Sebastião do Caí, e juntamente a essa APAE existia uma escola que se chamava Escola Renascer, se chama Escola Renascer porque existe, e nós fazíamos um trabalho junto aos professores em sala de aula de adaptação de materiais de tecnologia assistiva. Então, me despertou muita atenção pelo trabalho executado pelos professores e a evolução daqueles alunos. Então, nós fazíamos reuniões junto à equipe pedagógica e auxiliávamos nesse processo, e eu acabei me apaixonando pelo trabalho da educação especial que elas realizavam, e posteriormente eu fiz a formação a licenciatura em educação especial, que eu amo. Foi assim. Dani, fala para nós um pouco quais são as áreas que pode trabalhar, onde pode estar um educador especial. Que espaços? Isso. Bom,
um educador especial, ele pode trabalhar tanto em espaço escolar como em espaço não escolar. Por exemplo, nós trabalhamos muito em conjunto com pedagogos, psicopedagogos, pode ser trabalhado em consultórios, em clínicas, também em escolas, também nas classes em ambiente hospitalar, universitário, e também nós trabalhamos muito no atendimento educacional especializado nas escolas. Esse trabalho em parceria com os professores para que nós encontremos pontos em comum que possam ser desenvolvidos, tanto em sala de aula como em sala de recursos. E quais são as atividades, né, que o educador especial ele realiza? Bom, nós trabalhamos, o profissional da educação especial, ele é o elo entre a escola, a família e todos os profissionais envolvidos na educação, desde a pessoa que faz a merenda, o servente, até a direção e o professor em sala de aula, e os colegas também dos alunos, e a gente faz esse link entre o aluno e a escola e a família. Então, neste processo, a gente sugere atividades inclusivas na escola, em casa, na comunidade, porque às vezes a falta de informação na comunidade, ela pode gerar um tratamento inadequado, um tratamento que não favorece o desenvolvimento daquele aluno. Nós também trabalhamos com um monitoramento de práticas inclusivas em sala de aula e no ambiente escolar, a adaptação de ambientes para adequação à recepção daquele aluno. Também nós trabalhamos com a aplicação de metodologias adequadas a cada caso, né? Ou seja, cada aluno ele tem uma característica própria que precisa ser trabalhada com metodologias próprias para o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, se nós vamos trabalhar com um aluno surdo, vai ser diferente da metodologia utilizada para uma pessoa cega, porque um aluno surdo ele tem uma noção visoespacial, né? Visual e do ambiente, ao passo que a pessoa cega, ela vai ter uma percepção mais auditiva, então, ou tátil. Então, as formas de metodologias utilizadas, elas precisam ser adequadas à necessidade do aluno. E assim, são várias. Desculpa. Sim. Eu ia dizer, né, às vezes a gente só vê o nome e não imagina, né, a importância que se faz de ter, né, um educador especial, um psicopedagogo. Então, assim, esse elo, digamos assim, multidisciplinar, né, dentro das escolas, no consultório e em todos os ambientes, né, onde pode estar sendo incluído esses profissionais. E tu falou muito bem para nós aí, mas a gente tem mais perguntinhas aí, né, Raquel? Sim, eu queria saber com a Dani também a importância do educador especial nas escolas, porque eu vejo assim que falta esse despreparo, tanto dos profissionais, dos professores que estão na sala, como as auxiliares, porque geralmente é colocada aquela auxiliar, aquela estagiária, né, de magistério, de pedagogia, de educação especial, mas é a estagiária, não tem ninguém com formação nessa área, geralmente, né? E qual é a importância desse educador nas escolas, Dani? Sim, é bem interessante a tua pergunta, bem pertinente, porque um monitor é necessário e
inclusive abalizado pela lei, para que possa auxiliar o professor em sala de aula. A questão é que hoje a dificuldade que se encontram nas escolas é que os profissionais, eles não têm, eles por lei, eles precisam receber a demanda de alunos, independente do aluno, até porque a nossa Constituição prevê isso, o Plano Nacional de Educação, a Lei Brasileira de Inclusão, tudo prevê a presença de alunos com necessidades diferentes em sala de aula, alunos com deficiência, com altas habilidades, com superdotação, com dificuldades de aprendizagem, alunos com transtornos de desenvolvimento, todos em sala de aula. Então, a sala de aula é um ambiente heterogêneo. E os professores, muitas vezes, eles não recebem o preparo adequado para poder dar o real desenvolvimento àqueles alunos que ele tem em sala de aula. Então, o papel do educador especial nesse sentido é dar um suporte e auxiliar, dentro das possibilidades, a utilização de metodologias, a dar uma dica de um livro, de um material de estudo, ao compartilhamento de informações e até, inclusive, das ansiedades, porque muitas vezes, quando nós não sabemos o que fazer numa situação, nós nos sentimos impotentes até em relação a como desenvolver aquele aluno, porque o interesse de todo professor é que o seu aluno se desenvolva da melhor maneira possível. O papel do monitor, nesse caso, ele é importante. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo do caso, por exemplo, um caso de hiperatividade, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, alguns casos o professor precisa de auxílio para que ele possa também, ao mesmo tempo, ter uma visão sistêmica do grupo e também o atendimento individualizado da necessidade daquele aluno, que muitas vezes é diferente da necessidade da turma. E por isso é importante que seja muito conversado, esse acesso seja livre entre o professor em sala de aula, o pedagogo, o educador especial, para que a gente possa acertar a melhor estratégia para tocar aquele aluno e facilitar o seu processo de ensino. Não sei se eu respondi a tua pergunta adequadamente. Continuidade aqui na nossa conversa, né, Dani? Eu gostaria que tu falasse de um outro assunto aqui para nós, sobre a inclusão. Ela realmente acontece nas escolas? Como é que acontece? Como é que funciona? O que nós vemos é que, por lei, ela existe e todas as escolas são, até inclusive, obrigadas a acolher esse aluno, a receber esse aluno na escola. O que acontece é que nem todas as escolas têm profissionais habilitados para que haja uma verdadeira inclusão. Então, ocorre muitas vezes, em muitas situações, que nós vemos um aluno legalmente incluído no papel, mas na prática ele não tem atividades adequadas ao seu desenvolvimento. Porque nós temos que cuidar que a inclusão no papel, ela não seja uma exclusão na prática. Por isso, a importância dos professores da escola, da gestão escolar, trabalhar em conjunto com o educador especial e buscar também formação continuada, a solução de dúvidas, o estudo, o trabalho em conjunto para que nós encontremos alternativas mais adequadas para o desenvolvimento de cada aluno, porque cada aluno
ele tem as suas particularidades e para cada particularidade tem uma forma diferente de abordagem. Legal isso que tu falou, Dani. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha que, se não me engano, ela é diagnosticada com microcefalia ou paralisia, não tenho certeza. Ela fica só numa cadeira de rodas, ela não movimenta o corpo e ela não vai para a escola. A mãe dela fez educação especial também para entender mais e ajudar a filha. Ela vai, acho que, para a PAI, alguma escola especializada só para deficientes. E engraçado que ela se questiona, sabe? Ela até comentou, se a minha filha fosse para uma escola, o que o professor faria com ela? Ela não iria escrever, ela não iria ler, não ia falar, porque ela não fala. Como é que uma criança dessas é inserida numa escola, na escola normal, dita normal, né? Tu trabalha numa escola, né, Dani? Trabalho. Tu vê muito, não só na tua escola, mas no geral, assim, muitas crianças, como tu disseste antes, são incluídas legalmente, mas na escola, como é que funciona isso? E como deveria funcionar? Sim, boa pergunta. Bom, como deveria funcionar? Quando chega um aluno com um transtorno de aprendizagem, com uma deficiência, com um transtorno do espectro autista, ou mesmo uma alta habilidade, o ideal é que seja feita uma avaliação, num primeiro momento, uma conversa com os pais, uma avaliação deste aluno, porque o nosso foco, enquanto educadores especiais, e eu acredito que o foco de todos os educadores deve ser esse também, é focar no potencial do aluno. Porque da deficiência nós já sabemos, muitas vezes o aluno vem com um diagnóstico, em outros momentos, o diagnóstico, o próprio professor, não é que ele vai dar um diagnóstico, não é isso, mas o professor nota que aquele aluno, por exemplo, ele tem um déficit de atenção, ele tem alguma coisa diferente e que ele não consegue acessar. Então, muitas vezes, o próprio professor conversa com o educador especial numa reunião de pais e encaminha esse aluno para uma avaliação médica. Às vezes acontece. E muitas vezes é na escola, porque às vezes os pais estão tão acostumados com aquele aluno em casa, com o seu filho, que para ele é normal no dia a dia. Mas assim, voltando à tua pergunta, com relação a como incluir essa criança. Então, primeiramente, essa conversa inicial, essa conversa com os pais, conversa sobre os interesses da criança, uma avaliação psicopedagógica aqui, né? A avaliação do educador especial, uma conversa com a direção da escola, a professora. Eu estou falando uma situação ideal, né? Uhum. E que a gente sabe que nem sempre é assim. E que, muitas vezes, nós vemos que se prende muito à questão cronológica de desenvolvimento da criança, a questão biológica. Então, por exemplo, o aluno, ele tem 15 anos, mas cronologicamente o desenvolvimento dele está muito aquém dos 15 anos. Não quer dizer que ele não vai conviver com os pares na sala de aula, vai conviver com os pares. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que cuidar para não infantilizar esse adolescente. Então, existe toda uma estratégia que pode ser trabalhada para que esse aluno seja incluído com os colegas, e, inclusive, o que nós vemos na prática? Que a falta de atividades adequadas desmotiva aquele aluno, que às vezes até se torna agressivo com os outros, ou depressivo, ou ele não se sente bem naquele ambiente.
e às vezes, dependendo do direcionamento, pode promover o bullying dos outros com relação a ele. Então, por isso, a importância de se dar também atividades de acordo com a idade, mas também de acordo com o desenvolvimento. E nem sempre as atividades que o grande grupo vai ter na sala de aula vai corresponder às atividades que o aluno público da educação especial vai desenvolver na sala de aula. Às vezes o professor precisa ter 2 até 3 planejamentos e sempre aquela carta na manga de uma atividade extra, porque nem sempre aquela estratégia vai funcionar. E o grande... Eu acredito que o grande desafio, e eu acho que é isso que mais me apaixona na educação especial, é o fato de não ter uma receita. Não tem uma receita para educação especial. E, às vezes se fala, mas como é que eu vou tratar um aluno autista? Uma pessoa com transtorno do espectro autista? Não tem receita. Por quê? Porque o próprio nome diz, é um espectro. Então, o espectro, se a gente for pensar numa cor, no azul, pode ser desde o azulzinho clarinho, quase branco, até o azul quase preto. Então, existem várias nuances dentro de uma mesma situação, mesmo como tu falaste da filha da tua amiga, porque daqui a pouco ela não se manifesta fisicamente, mas não quer dizer que mentalmente ela não esteja de alguma forma interagindo. O que se precisa descobrir é qual forma que eu vou fazer aquele aluno desenvolver o seu potencial dentro das suas possibilidades. Não é que nós não vamos levar em conta as limitações. É claro que nós vamos levar em conta as limitações para fazer esse planejamento. Por exemplo, não vai fazer um aluno cadeirante querer que ele corra na educação física, que isso não vai dar. Mas, assim, o que nós podemos fazer é adaptar, incluir aquele aluno na corrida com o auxílio de outro aluno, que aí o aluno está aprendendo também naquele momento, a empatia, a solidariedade, a cidadania. Isso é a inclusão na prática, né? A inclusão na prática. E aí, assim, a grande questão é que nós envolvamos os demais alunos no processo de inclusão. No momento que eles consideram que eles também são responsáveis pelo colega, eles passam a agir de uma maneira diferente, mais solidária, e que vai beneficiar não só o aluno com deficiência ou com alguma dificuldade, mas também os demais pelo aprendizado a educação das emoções deles com relação ao seu papel enquanto cidadãos. Uhum. Muito Eu lindo. vejo que está se incluindo aí uma sociedade, né? A partir dos alunos. Então, assim, a comunidade escolar, muitas vezes, nós vemos que grandes mudanças sociais, elas começam na comunidade escolar. E os alunos, conforme eles vão aprendendo na escola, eles vão levando essa nova diretriz, esse novo jeito de viver para a sua família e para a sua vida. E isso faz com que nós consigamos, dentro do ambiente escolar, até em reuniões de pais, mas principalmente através dos próprios alunos, modificar atitudes na própria sociedade e trazer uma consciência de uma atitude inclusiva para todos. Muito bom. Ai, que papo maravilhoso, foi delicioso, Dani. Assim, bom, a Dani, gente, ela é além de um ser humano maravilhoso, ela é uma profissional maravilhosa, né? Depois a gente vai deixar também aí
as redes sociais dela, o contato dela, caso alguém queira procurá-la e tenha interesse, né, nesse assunto que nós abordamos aqui. E nós já vamos deixar um convite para ela, que nós vamos estar fazendo aqui no Instagram das duas psicopedagogas, uma live abordando mais sobre esse assunto, se a Dani aceitar, é claro, que é um assunto que ela fala divinamente bem, com tanta leveza, com tanta clareza, né? E eu acho que o papo ficou muito bom, muito gostoso, e, assim, eu amei, acredito que a minha amiga Raquel também adorou, né? Dani, a gente só tem que te agradecer, gratidão por estar aqui, por trazer tanto esclarecimento, né? Porque eu tenho certeza que foi esclarecido muitas dúvidas, muitas coisas assim que muitas pessoas podem dizer, ah, eu já sabia disso, mas muitas pessoas também não sabiam, né? Inclusive, nós falamos vários assuntos aqui muito, muito, muito importantes. Claro, tem muito mais, mas o tempo que nós temos é pouco para hoje, então nós vamos trazer mais assuntos e estaremos abordando em outras lives futuramente. Então, a minha gratidão eterna a ti, muito obrigado, Deus te abençoe. Então, da minha parte é isso, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.